Ok, talvez a coisa que tava seguindo o Underlord também tá seguindo o Avery. Enquanto o Avery tá correndo por uma ponte feita de grama, fica claro que essas pontes já caíram antes e alguém fez essas aqui de grama pra conseguir avançar. Talvez tenha sido o próprio Underlord. Ainda tem mais indícios nessa área de que talvez o Underlord tenha passado por aqui. Isso porque em certo momento a gente vê blocos de Netherrack. E mais pra frente, quando um pico inteiro some debaixo dos pés do Avery, a gente pode ver mais blocos incomuns voando. E por que isso seria mais uma prova de que o Underlord passou por aqui? É simples. Se a gente voltar ao primeiro vídeo, a gente pode ver que todos esses blocos que estão jogados aqui estavam no inventário do Underlord. E digo mais, aos 26 e 16, a gente pode ver que o inventário do Avery, que tava vazio, agora tá cheio de itens variados, que coincidentemente são os mesmos itens que o Underlord tinha quando escreveu o aviso pro Avery no primeiro vídeo, só estão em ordens diferentes. Nossa, Ip, você não tá indo longe demais em detalhes, não? Amigo, longe demais? Aos 27h50 tem um corte no vídeo. Eu notei isso, eu achei isso. Como eu tinha citado, um pico sumiu embaixo dos pés do Avery. O que resta pra ele é fazer um pequeno parkour deixado por alguém. Mas antes ele pega de volta o seu bloco de mel. Vai que ele precisa desse bloco de novo. Dessa parte ele vai andar bastante por todo esse local e vai admirar bastante toda aquela grandeza que o cerca. Até que de repente, ao longe, na renderização do game, ele vai notar que tem algo muito maior bem na frente dele. Quanto mais perto ele chega, mais fica claro que se trata de uma espécie de árvore voadora. E quando ele chega no pico mais próximo a essa árvore, ele nota que alguém, muito provavelmente o Underlord, já deixou uma ponte pronta pra gente. Quando eu vi essa árvore, eu cheguei a procurar se existia alguma menção a uma árvore gigante em Carcosa. E não tem. Existem algumas alegorias, mas nada oficial. Na verdade, a coisa mais próxima que a gente tem de ligar uma árvore gigante a Carcosa, ou o próprio Rei de Amarelo, tá na série True Detective, onde na primeira temporada, que possui diversas referências a Carcosa, também existe uma menção a um local com raízes de uma árvore gigante. Mas daí é forçar a barra demais. Enfim, pelo menos isso tudo parece ter sido feito por alguém. Na verdade, nada disso parece uma criação natural do jogo. Entrando pelas raízes, Avery acaba encontrando embaixo da árvore mais um portão gigante amarelo. Ele desce até ele e entra. E do outro lado, nada. Mas quando ele volta, bum, ele voltou para aquele mesmo local. Só que dessa vez pela porta da direita, na fileira da frente. Ele avançou uma ponte. Então, se ele entra por um lado, ele faz toda uma volta e sai pelo outro, é isso? Porém, ele avança uma ponte. Se vocês olharem, no final dessas pontes, lá na frente tem mais uma porta gigante, similar a que trouxe ele pra cá. É uma trilha de blocos. Com sorte, ela me leva até Underlord. Ele realmente vai ter que ir de porta em porta. Não fiquem surpresos, gente. São 15 horas de vídeo. Inclusive, no momento que eu tô escrevendo esse roteiro, a gente tá nos 37 minutos de vídeo. Vai ser uma caminhada. Vocês não queriam um vídeo longo? Tá aí. Aproveita e pega algo pra comer aí no iFood. Na compra de 2 clássicos cornetos e mini bites da Kibon, vocês sem mais referências da literatura aqui. Dizer que esses locais sejam partes de Carcosa é pura teoria minha. Eu não li o livro pra dizer com propriedade o que é Carcosa e o que não é. Na verdade, nem aquele primeiro mapa do primeiro vídeo é confirmado ser Carcosa ou não, mesmo eu acreditando que seja. Esse local parece meio que uma cidadela, mas ela tá completamente abandonada. Dá pra notar conforme o Avery anda pelas casas que talvez isso aqui tenha sido usado por alguém em algum momento, mas pelo menos por agora não tem ninguém. Ou talvez ninguém queira ser notado e tenha se escondido. Dentre todas aquelas casas, uma em específico vai chamar mais atenção que as outras, simplesmente porque ela tá com a luz acesa. Entrando dentro dela, não tem nada. Então o Avery sai e começa a subir uma escadaria que tinha logo ali na frente. Ele entra em uma das casas pela escada e nada. Quando ele volta, a gente acaba tendo uma visão daquela mesma casa que tinha a luz ligada. Só que agora aquela luz vai estar apagada, o que indica que de fato Avery não tá sozinho nesse lugar. Alguém precisa ter apagado essa tal luz. E o Avery sequer notou isso. É melhor que ele só continue andando mesmo. Em certo momento, Avery acaba encontrando um local com 2 escadas, mas antes que ele possa pensar em subir, o chão simplesmente some embaixo dos seus pés, e ele usa o bloco de mel pra se salvar da queda. Aparentemente, aquela coisa que tava seguindo ele, que tava destruindo as pontes, essa coisa ainda tá atrás dele. O Avery sai correndo por aquele local estreito onde ele caiu. Ele sequer sabe se realmente tem algo atrás dele, mas a julgar por tudo que o Underlord passou e o Avery assistiu, é melhor não dar sorte pro azar. Ele tem que correr. De repente, ele acaba conseguindo voltar pra aquela escada, e o vídeo tem um pequeno corte bem aqui. E depois de caminhar mais um pouco, ele encontra um local simplesmente lindo. É uma caverna extremamente bem decorada, quase hipnotizante. Enquanto ele vai descendo pelo local, a gente pode ver coisas que parecem muito com sepulturas. E isso nem vai chamar a atenção dele. No total, ele vê umas 4. E segundo as minhas pesquisas, isso aqui pode ser algo que de fato existe em um dos contos do livro O Rei de Amarelo, sendo as infames governamentais, que é basicamente um meio mais fácil de falar com Jesus. E essas coisas foram criadas pelo governo. Esses locais foram criados devido à decadência da sociedade ao terem contato com a peça O Rei de Amarelo. Mas o Avery sequer chega a explorar essa área. Isso porque logo ele já encontra outras daquelas portas enormes. Ele dá uma tralhada no caminho, erra um RNG, mas ele tá bem. Agora é só correr pro abraço, que no caso é a porta enorme. Do outro lado, avançamos mais uma ponte. Só que dessa vez a gente saiu do mesmo lado que entrou. Tá, na porta seguinte, um deserto gigante e bem bonito. Essa área é realmente muito bonita e bem pacata. E o Avery vai caminhar bastante por ali. Toda hora ele fica olhando pra trás, pra ter certeza que nada tá seguindo ou se destruindo atrás dele. Esse lugar tem uma arquitetura bem específica, me lembrando até mesmo algumas estruturas que tem em Shadow of the Colossus. Por ter várias coisas em ruínas e uma área totalmente isolada, sem nada, essas características fazem desse mapa o mais parecido com algumas descrições de Carcosa até agora. Eu digo algumas descrições porque Carcosa muda muito de autor pra autor, assim como o próprio Rei de Amarelo em si. E se vocês querem saber, essa mão passou na mão de muitos autores que modificaram o conto como eles queriam, sendo a versão mais famosa a do H.P. Lovecraft. Enfim, parte das 15 horas desse vídeo vão ser feitas aqui nesse mapa, porque pensa num bichinho que anda. Ele anda, quebra bloco, anda, quebra vidro, anda. Vai chegar uma hora que ele vai só se convencer de que ali realmente não tem nada. E rapaziada, se tinha algum detalhe nessa caminhada aí, desculpa, eu perdi. Ele fica andando por 8 minutos nessa parte. E é claro que, eventualmente, ele encontra algo.
Isso, meus amigos, é um para-raio, ou então um obelisco. É a torre de blá blá. Quero ver quem vai pegar essa referência aí. É bem provável que seja só um obelisco mesmo. E eu digo isso porque existe a citação de um obelisco em um dos contos do livro Rei de Amarelo. Mais especificamente no conto O Reparador de Reputações, que é o mesmo conto que possui a governamental, que a gente já viu. Talvez cada uma dessas portas seja um dos contos do livro. Mas fazer todas as comparações do que a gente vai ver de porta em porta com o livro vai deixar esse vídeo simplesmente gigante. Fora que eu também não li o livro, então eu vou ter que confiar 100% no Google. Coisa que eu não quero fazer. Chegando mais perto dessa torre, a gente pode notar que ela possui algo escrito nos seus lados. E isso aqui foi interessante. Quando chegou essa parte e o Avery simplesmente não soube resolver, eu pensei comigo, mas de jeito nenhum que isso aqui não tem uma tradução. E traduzir isso aqui foi até que bem fácil, porque na hora que eu bati o olho nisso aqui, eu lembrei das runas de encantamento do próprio Minecraft. Caso você não saiba, aquelas runas que aparecem na mesa de encantamento, elas são um alfabeto real e funcional de um game muito antigo chamado Commander King. E o alfabeto se chama Standard Galactic. Esse alfabeto foi colocado no Minecraft como referência a esse jogo. O que rola é que isso aí é uma escrita em Standard Galactic. E fazendo uma tradução com o dicionário desse alfabeto, a gente chega na seguinte palavra: Rastu. Sim, faltou o R de Rastur, que é o próprio Rei de Amarelo. Como não tem muito o que fazer aqui, afinal, não tem mais nada pra olhar nessa torre, o Avery só segue o rumo dele naquela área. E depois de encontrar uma crafting table, provavelmente deixada pelo Underlord, ele encontra o próximo portão. Mas ele leva a crafting table com ele. Passando o portão, mais uma ponte foi avançada, e mais uma porta pra se explorar. Esse novo local é uma área totalmente torada do que eu acredito que seja Carmesim. Aquele bloco bonito, que inclusive tem um bioma próprio do Nether. Essa área parece não ter absolutamente nada, um completo vazio vermelho. Pelo menos é o que parece. Até o Avery subiu uma colina e viu que se assemelha a uma cidade ao longe. Quando ele vê isso, ele obviamente vai em direção, mas sempre olhando pra trás, por segurança. Algo tentou fazer ele morrer já 2 vezes, é compreensível, o bichinho tá paranoico. Quando ele chega nessas casas, dá pra ver que novamente é mais um lugar abandonado. Ele até entra nas casas, dá uma vasculhada, mas ele realmente não encontra nada de útil. Nem uma passagem secreta sequer. Aqui ele vai vasculhar diversas casas. E em certo momento, ele vai encontrar uma lâmpada azul, e ele fica parado olhando pra ela. É estranho porque isso já aconteceu antes, mais especificamente quando ele tava naquela cidadela. Em uma das casas, ele também encontrou uma luz azul que chamou a atenção dele. E o que isso aí pode ser? Tem várias especulações, mas várias mesmo. E nas minhas pesquisas eu achei uma que possa servir, ou pode pelo menos conectar um ponto ao outro. Lembram do conto O Reparador de Reputações que eu comentei, que faz parte do livro Rei de Amarelo? Então, como eu já citei, nesses contos a gente tem as infames governamentais. Pois então, é citado no conto que quando essa coisa tá pronta pra uso, fica uma luz azul em cima dela, da mesma cor que a lâmpada que o Avery fica encarando. Eu não sei exatamente como esse detalhe se conecta à ARG, mas é um detalhe a se guardar na gavetinha de evidências. Tô sentindo que eu tô me prendendo a uns detalhes nada a ver, e é isso que tá fazendo o vídeo ter 1 ano de duração. Enfim, Avery definitivamente tá perdido. E ele vai ficar muito tempo passando de casa em casa procurando por pistas. Depois de mais de 10 minutos procurando por qualquer coisa, ele volta pra essa mesma casa e encara aquela mesma luz de novo. Ele inclusive ainda diz que essa luz certamente deve simbolizar algo. Eu também acho, tá? Ele quebra onde a lâmpada tá pra ver se tem algo embaixo, mas ele não encontra nada. E sobre a lâmpada, ele larga ela em qualquer canto. Conforme o vídeo vai se indo, o Avery vai ficando irritado com o nada que ele encontra. Ele vai criar um monte de teorias do que será que ele pode ter errado. Ele inclusive vai voltar de casa em casa que ele já passou só pra contar cada coisa que tem em cada quarto. E ele inclusive chega nesse número aqui. Números esses que pelo menos nas minhas pesquisas não é nada. Vai chegar uma hora que ele só vai tacar tudo pro alto e vai direto ao ponto. Tá, pra mim já deu. Aonde é que você está? Eu sei que você tá aqui. Ele sabe que tá sendo seguido ou pelo menos vigiado e começa a perguntar por explicações. E ele é ignorado e fica bem irritado. Olha ele aqui escrevendo em caixa alto, ó. Tá bravo ele. E essa parte do vídeo é meio bad porque aparentemente é véspera de ano novo. E o nosso herói tá aqui no Minecraft. Então ele simplesmente cogita desistir mesmo. Eu não consigo fazer isso, Darlord. Desculpa, eu não sei o que tu quer que eu faça. Eu não sou esperto igual você. Realmente, Darlord era anormalmente inteligente. Até mesmo antes de enlouquecer por ter olhado pra Rastur. Avery é só um cara jogando Minecraft. E reconhecendo a sua limitação, ele pede uma dica pelo chat do game pra seja lá quem tá vigiando ele. Depois de pedir essa pista, ele começa a olhar pros lados da onde ele tá. Afinal, a chance dele ser respondida não é 100% zero. Ah, miserável! As preces foram atendidas? Indo até lá, isso se trata de uma crafting table. Pode parecer meio inútil esse negócio tá aqui agora, mas então, não é. Essa crafting table que foi colocada aqui, ela não tava aqui antes. E ela tá aqui porque ela tá fazendo um caminho. Depois de encontrar essa, ele acha outra, e ele quebra todas elas e leva com ele. Esse caminho, que tava sendo marcado pelas crafting table, termina simplesmente na visão da próxima porta. Ok, então quer dizer que essas crafting table estão sendo colocadas por quem tá vigiando o Avery, que provavelmente é o Rei de Amarelo. Pensar nessa teoria meio que muda toda a percepção do vídeo no geral. Afinal, a gente viu crafting table sendo soltas pelo caminho várias vezes. Então quer dizer que a gente tá recebendo uma ajuda e não é do Darlord. Se essa ajuda tá vindo do Rastur, ela é uma ajuda boa? Ainda não dá pra saber. Afinal, a gente não sabe se o final dessa jornada vai ser bom. Antes de entrar na porta, o Avery dropa todos os carmesins que ele pegou. Não sei porquê. Do outro lado, mais uma ponte avançada. Ainda faltam 7 portas pra gente chegar na porta final. Tem chão ainda. Na porta seguinte, um local extremamente elegante. Uma sala bem aberta com uma grande escadaria. O Avery fica tão abismado que ele não consegue conter o entusiasmo e simplesmente solta um G no chat. Nada demais, apenas G. Subindo aquela escada, ele vai encontrar uma cidadezinha que tem uma arquitetura bem bonita. Parece uma faculdade qualquer da Europa. Esse aqui é mais lugar que ele vai andar pra caramba pra ter pouco ou nenhum resultado. Ele vai ficar vasculhando as casas daquela área e em certo momento ele vai encontrar um livro no altar que é impossível de ler. Aí ele quebra o altar de raiva. Algo realmente importante só vai acontecer lá pras 1 hora e 40 de vídeo, que é quando ele encontra isso aqui.